Olá, o Diário do Noroeste chega à terceira e última entrevista com os candidatos à Prefeitura de Paranavaí. Eu sou Monique Manganaro e comigo aqui no estúdio estão Adão Ribeiro, editor-chefe do DN, e o jornalista Reinaldo Silva. Ainda seguindo a ordem do sorteio, para essa terceira entrevista, temos o candidato do PSD, Maurício Gellin. Ele é líder da coligação Paranavaí no Caminho Certo e tem como vice o candidato do Progressistas e atual vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Para a gente começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse, por favor. Bom dia, Monique. Bom dia, Adão. Bom dia, Reinaldo. Diário do Noroeste, essa empresa que engrandece a cidade de Paranavaí. E Maurício Gellin, pré-candidato, agora candidato a prefeito da cidade de Paranavaí, é um industrial. Hoje chegou nessa cidade no ano de 1989. Aqui veio para começar os seus trabalhos empresariais e construiu a sua família aqui nessa cidade, deixou o seu legado na vida privada e entende que agora o Maurício pode se colocar na vida pública, preparado que está para poder gestionar o município de Paranavaí nos próximos anos, e é isso que nós nos preparamos para tal. Maurício é casado com Dona Márcia, tem 2 filhos médicos, 4 netos e está imbuído de um objetivo só, que é fazer o melhor para a nossa cidade e aquilo que sonhamos para juntos fazermos uma Paranavaí ainda melhor. Candidato, bom dia, bem-vindo. Vamos falar um pouquinho de política. O senhor é do PSD e militou no PV, foi candidato a deputado estadual por esse partido. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa transição e mais, em qual medida é relevante o conteúdo programático do partido? Sem dúvida. É interessante esse questionamento e já mostra 2 realidades. Porque o Maurício se filiou no ano de 2018 para se colocar na vida pública, ele que nunca havia se colocado nem filiado a qualquer partido. Entendendo que aquele partido, à época, era o partido que menos rusgas tinha para o Maurício colocar o seu nome com a credibilidade que tem, ele entendeu de que aquele partido, à época, era um partido interessante para colocar a sua condição de candidato a deputado estadual, à época, para o município de Paranavaí, para o estado do Paraná. Obviamente que as ideologias partidárias elas não condizem com a posição do Maurício, e assim são a grande maioria dos partidos, e, obviamente, eu que, para me colocar agora como candidato a prefeito da cidade de Paranavaí, a convite do governador Ratinho Júnior, eu entendi de que o PSD, por estar no comando desse estado e também poder ajudar a cidade de Paranavaí nesses 2 anos de mandato que teremos, nós temos a certeza que escolhemos o partido certo. Muitas vezes as pessoas nos colocavam que nem partido nós teríamos para disputar, mas nós tivemos a inteligência de juntar as pessoas que querem o bem desse estado, que querem o bem desse município, para que juntos nós pudéssemos fazer essa coligação tão grandiosa, coisa que nunca aconteceu na história da nossa cidade, e dando uma demonstração muito clara que ideologia partidária muitas vezes não quer dizer com aquilo que o candidato se coloca para desenvolver o município que ele tanto sonha junto com as pessoas da nossa cidade. O transcorrer de uma campanha, ela aponta já para a eventual gestão. E o senhor tem uma aliança ampla de partidos em Paranavaí. Um dos assuntos que já está nas ruas e é legítimo, a formação do secretariado. Qual o critério do então prefeito Maurício para a formação dessa equipe? Olha que pergunta interessante, e aí a gente deixa muito claro. Maurício quer dar continuidade naquilo de bom que está acontecendo na nossa cidade. E eu sempre sonhei com isso e tive a felicidade de ter uma gestão que me antecede, que teve essa iniciativa de colocar pessoas técnicas independentes dos seus partidos coligados para administrar o município. E aí está a prova concreta do desenvolvimento da nossa cidade, quando nós temos pessoas alocadas nas secretarias sem ter viés político e nem conchavo político para que isso esteja acontecendo. Então, eu me coloco assim muito claro para escolher o meu secretariado
com pessoas capacitadas e técnicas e deixar claro também, aqueles secretários que se mostraram capacitados, competentes para desenvolver a nossa cidade, poderão estar comigo, dando continuidade no trabalho maravilhoso que está sendo feito. Obviamente, também com a minha forma de administrar o município de Paranavaí, colocando muito bem claro todo o meu plano de governo, para que esses secretários que se colocarem como competentes poderão ajudar o município de Paranavaí a estar no caminho certo, a se desenvolver cada vez mais e almejar tudo aquilo que nós queremos. E, concluindo esse tema da minha parte, uma última questão. Em caso de vitória, o senhor terá em tese, no primeiro momento, o governo federal que tem candidato a prefeito, portanto, num primeiro momento, seria oposição. O senhor tem o apoio do governo do Estado. Como fazer essa ponte e, de repente, conciliar esses interesses para o bem do município e do Noroeste, já que Paranavaí é a sede dessa grande região? Mais uma prova de que nós temos esse olhar. Independente de partido, eu tenho essa relação muito clara e muito aberta com as pessoas que gestionam o país e gestionam o nosso Estado. E eu tenho a segurança de ter o governador do nosso Estado, que é líder do meu partido, governando esse Estado por mais 2 anos. Logo em seguida, teremos uma disputa eleitoral para governar o Estado do Paraná, o país. E, obviamente, que eu, com a relação que tenho, e sempre tive esse diálogo, o respeito pelas pessoas, eu tenho relações muito claras com o governo federal também, e que eu quero me desprender de todas as vaidades, colocar o município de Paranavaí acima daquilo que eu sou, para que a gente possa verdadeiramente desenvolver a nossa cidade que nós tanto sonhamos, independente das pessoas que estão gestionando momentaneamente o nosso país, o nosso Estado, e, obviamente, que nós queremos ter um objetivo claro e seguro, de que Paranavaí é muito maior do que as pessoas que por aqui passam e por aqui fazem tudo aquilo que fizeram. Candidato Maurício Guellen, vamos mudar de tema, falar de desenvolvimento econômico. O presidente da ASEAP, no último final de semana, deu uma entrevista ao Diário do Noroeste falando da necessidade de revitalizar a área central da cidade. O senhor também foi presidente dessa entidade. Então, nós queríamos saber o seguinte, é possível fazer isso? E qual o seu modelo de desenvolvimento, de revitalização desse novo centro, caso isso seja viável e esteja contemplado? Que bom, essa pergunta é muito importante e interessante. Maurício, que esteve à frente e presidindo a Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí por 3 mandatos, sabe bem das dores dos nossos comerciantes, dos nossos empresários do centro da cidade, e não só do centro da cidade, como dos bairros, dos distritos, e a gente tem essa relação muito próxima. E tudo aquilo que o comerciante sonha, tudo aquilo que o prestador de serviço sonha, o Maurício também sonha, porque eu sei exatamente de todos os problemas que nós temos. Obviamente que a nossa construção como cidade tem sérias dificuldades. Nós já chegamos a fazer testes de fecharmos o centro da cidade, como todo mundo sonha, de termos uma rua 24 horas, de termos um calçadão coberto, enfim. Isso já foi testado, isso já foi feito, isso vai ser novamente debatido com os comerciantes do centro da cidade, mas eu quero deixar muito claro, eu vou gestionar o município para todos, e não vou olhar só o centro da cidade, e sim todos os bairros, todos os distritos, toda a capacidade que o município tem de se desenvolver, e com certeza estarei dialogando com a Associação Comercial, do qual faço e tenho orgulho de estar há mais de 30 anos participando desse movimento que desenvolve a cidade de Paranavaí e que dá uma condição do gestor público ter um grande parceiro de sonhar junto a tudo aquilo que nós queremos. Então, eu vejo assim com muita serenidade, com muita tranquilidade, e eu aqui já quero colocar muito claro para as pessoas que me acompanham e saibam, o Maurício não vai fazer aquela campanha de andar no centro da cidade, no sábado de manhã, perturbando os nossos comerciantes, por dar a mão, entrar na loja, pedir... Não, isso eu não farei, porque eu sei, já passei por isso e sei o quanto isso atrapalha o desenvolvimento do comércio nesse dia tão importante. Então, eu sim vou fazer uma campanha limpa, transparente, pedindo voto, estando em contato com as pessoas, mas não atrapalhando o desenvolvimento desse comércio que, num dia de sábado, é um dia que dá muito movimento na cidade, e vai lá o candidato com os seus
candidatos a vereador saindo pelo centro da cidade, atrapalhando o desenvolvimento e o comércio num dia tão importante. Então, Adão, eu vou ser um homem do diálogo, eu vou ser um homem que vai respeitar muito toda a posição de que vier voluntariamente para desenvolver o município. E a associação comercial, ela está sempre muito bem presidida por pessoas que se doam voluntariamente para desenvolver o município de Paranavaí. E eu que por lá passei, sei verdadeiramente, sei muito claramente todas essas dores que os nossos comerciantes, prestadores de serviços, industriais da nossa cidade têm, e eu, dentro do meu plano de governo, tenho um olhar muito carinhoso por todos esses que desenvolvem a cidade de Paranavaí. Duas questões, já vou fazer as duas em uma para a gente ganhar também em escala e em tempo. Candidato, Paranavaí almeja chegar a 100 mil habitantes, é uma marca emblemática. E para isso nós sabemos que passa também pelo desenvolvimento econômico e, sobretudo, pela atração de investimentos. Falando em grandes empresas que possam agregar valores, valor agregado, valor adicionado, para atrair pessoas e talentos. Qual o seu projeto nesta linha de desenvolvimento econômico, objetivando a indústria? E daí, já para encerrar essa questão também, o fomento ao turismo, até que ponto isso é relevante para a cidade? Legal. Eu primeiro quero colocar que o Maurício, antes de discutir os 18 itens do meu plano de governo, eu coloquei uma tríade muito especial e ela vai responder todos esses questionamentos que vocês fizeram, que é falar sempre de inovação, é falar sempre de empreendedorismo e é falar sempre de qualidade de vida. Então, quando eu colocar isso no meu plano de governo, em todas as áreas que eu atuar, eu tendo isso como a minha base, pode ter certeza que eu farei com que tudo isso que nós sonhamos aconteça. Não só na área do desenvolvimento industrial, não só na área do desenvolvimento do comércio, não só nesse meu sonho de ter o turismo, não só o turismo de negócio, como eu sempre fiz, não só o turismo religioso, não só o turismo de atração turística, porque nós temos belíssimas regiões do nosso município que devam ser exploradas para tal, e o Cristo Rei é um grande exemplo, e eu sonho muito, estive lá por várias vezes, e eu sonho, estou em contato com as pessoas daquela região, para nós desenvolvermos muito aquilo, como as nossas cidades vizinhas, que já têm isso no seu DNA, e o Maurício quer trazer essa mesma vontade de fazer esse desenvolvimento aqui na nossa cidade. Turismo religioso é a grande atração das pessoas fazerem e estarem no município e na região. Eu, nas minhas peregrinações pelo mundo afora, vejo o desenvolvimento muito claro das regiões que têm esse tipo de turismo. E eu, em contato com as mais diversas religiões da nossa cidade, sem pensar em nenhuma delas, mas sim como um todo, é nós fazermos algo que vá atrair as pessoas para que elas venham na nossa cidade, na nossa região, desenvolvam o nosso município e possam, como eu falei, dar qualidade de vida para aquelas pessoas que venham peregrinar pela nossa cidade, pela nossa região. Isso atrai recursos financeiros, isso dá cada vez mais uma condição melhor do município se desenvolver e, obviamente, que esse sonho de chegarmos a 100 mil habitantes é um sonho de todos, porque nós teremos aí um fundo de participação dos municípios ainda maior para nós desenvolvermos a nossa cidade ainda mais, fazendo com que a inovação, o empreendedorismo, a qualidade de vida das pessoas possa ser cada vez mais fortalecida e a gente ter uma cidade ainda melhor. Candidato, vamos falar um pouquinho de saúde. A gente sabe que um dos principais gargalos da saúde é a questão das especialidades. Fila de espera, desde o primeiro atendimento até a cirurgia, meses ali de espera, né? No seu plano de governo, você traz ali um departamento de especialidades. Eu queria saber o que seria esse departamento de especialidades, como vai funcionar e em que medida isso resolveria esse problema da saúde. Muito boa pergunta, Reinaldo. E assim, olha que interessante. Paranavaí está num momento fantástico e sempre a saúde é a reclamação de todas. E isso a gente entende porque saúde é um problema federal, saúde é um problema estadual, saúde é um problema municipal, né? Mas nós temos aí agora a construção do ambulatório médico de especialidades, um programa fantástico do governo do estado e que deu a condição de Paranavaí, lá próximo da unidade Santa Casa do Morumbi, termos em construção um equipamento de mais de 3 mil metros quadrados.
E, obviamente, que isso vai dar uma condição do município fazer boas parcerias com o Consórcio Municipal de Saúde também, para que a gente possa acelerar isso. E, obviamente, que também essa intenção nossa de trazer a telemedicina para dentro do nosso sistema de saúde do município nos dará uma condição de amenizarmos essa dor. Eu tenho certeza que nós não resolveremos, porque isso é um problema crônico da saúde do país como um todo, mesmo tendo um SUS efetivo, que tem todas as condições de atender as pessoas, mas o gargalo é muito grande. O problema de saúde do nosso município, do nosso estado, do nosso país, ele é gravíssimo, e a gente tem que ter esse olhar humano, como eu tenho, e volta na minha tríade de dar qualidade de vida, e isso está imbuído muito claro no meu plano de saúde para cuidar exatamente das pessoas, como eu sonho que elas sejam cuidadas, e eu tenho certeza que com essa aproximação do governo do Estado, com essa aproximação do governo federal, mostrando a realidade muito clara e muito aberta, nós temos a certeza de que nós poderemos, sim, amenizar a questão de saúde. Resolver, tenho certeza que jamais, porque isso é crônico, mas que darmos uma condição melhor, com certeza nós daremos. O seu plano de governo também fala sobre construção de unidades de saúde, aí já de atribuição do município mesmo, né, especificamente, exclusivamente, e também de modernização das unidades de saúde que já estão em funcionamento. Como fazer tudo isso? Reinaldo, olha que interessante. Paranavaí é privilegiada. Paranavaí teve excelentes gestores que cuidaram e deram o máximo de si para que isso fosse amenizado. Nós temos 24 UBS na cidade, né? E muitas delas carentes por reformas. Isso é estrutural. O que a gestão anterior conseguiu fazer, ela está fazendo. As outras anteriores construíram. Nós nos perguntamos se precisamos de mais UBS. Daqui a um pouco nós não precisamos, porque atende um todo, mas daqui a um pouco nós entendemos que mais deverão ser construídas, e isso, obviamente, que nós faremos também. Mas é o olhar para essas que estão aí funcionando nos mais diversos bairros e distritos do nosso município, que elas sejam olhadas de novo com a minha tríade, qualidade de vida. Eu quero saber se lá na UBS do Morumbi, os nossos pacientes que adentram naquele espaço estão sendo bem atendidos. É essa preocupação que eu tenho. Por que o Maurício tem essa preocupação? Porque eu já vivo isso na minha vida privada, tendo o meu instituto onde eu dou qualidade de vida para os idosos. E eu tenho a certeza que eu, trazendo essa experiência da minha iniciativa privada, eu posso fazer com que Paranavaí tenha qualidade de vida e principalmente no cuidado da saúde das pessoas, que é tão importante para que nós tenhamos uma cidade alegre, uma cidade feliz, uma cidade que possa se desenvolver, como nós estamos vendo. É nítido, é claro, esse ambiente positivo que nós temos na cidade, exatamente por essa gestão que vem acontecendo da melhor forma possível, se doando para nós termos uma Paranavaí no caminho certo, uma Paranavaí cada vez melhor. Candidato, entra ano, sai ano, Paranavaí enfrenta, assim, o Paranavaí e o Paraná todo, né, enfrenta a questão da dengue, epidemia de dengue, números altíssimos. Como é que resolve isso? A gente sabe que tem problemas que a população precisa resolver, né? Questão de hábitos, de descarte de lixo, e tem também o papel do poder público nisso, na fiscalização, na limpeza de terrenos, prédios públicos, enfim. Como resolve, como equaciona isso e para que não haja mais esse problema de dengue com mortes, internações, enfim? Você veja que isso é um problema de educação, é um problema que todas as pessoas precisam se envolver nisso, e também nós temos que antecipar isso, né? Não adianta nós chegarmos lá no mês de janeiro, fevereiro, quando as chuvas acontecem, o calor está aí, e a gente imaginar que a dengue só se desenvolva nesse momento. A dengue se desenvolve durante o ano todo e para sempre. E, obviamente, que isso vai se alastrando cada vez mais por conta de quem? De nós mesmos, que não cuidamos não só dos nossos espaços, mas sim dos espaços públicos. Eu que ando essa cidade a pé
todos os dias eu encontro cada situação que me deprime até, porque as pessoas não se preocupam não só com elas que podem ter, como as pessoas vizinhas, como seus familiares. Aí depois que um familiar vem a óbito, aí a pessoa se coloca preocupada com a situação da dengue na cidade. Gente, isso tem que ser antecipado. Aí nós temos as equipes que vão trabalhar isso, mas trabalhar antecipadamente. E nós vamos reforçar isso muito claro, porque é dar de novo dentro da nossa tríade e bater muito forte nisso, que é a qualidade de vida para as pessoas. Elas têm que entender. Maurício também, em 2013, naquela pandemia que nós tivemos na cidade, com mais de 22 mil casos de dengue na cidade, eu também tive. Eu sei o que é passar por isso, eu sei a dor disso. E eu não quero para os meus familiares, eu não quero para a população de Paranavaí aquilo que eu passei, porque eu sei e senti na própria carne o quanto é difícil. E sei o que todas essas pessoas passam. Então, eu vou cuidar muito, vou fazer um trabalho educativo. A gente vai ter que se preocupar sempre. Não é só passar dos momentos. E aí, sim, com certeza, nós amenizaremos, daremos uma condição de baixar esses índices que, ano a ano, aumentam, mas mostrando para a população que ela tem que se envolver. Não pode ela cobrar do poder público. Hoje, o poder público cuida tão bem da cidade. Por que nós não cuidamos ainda mais e cada um do seu espaço? Se nós fizermos isso, com certeza, nós teremos uma cidade melhor para todos. E na questão dessas pandemias, dessas endemias, elas devem ser olhadas com esses olhos também. Envolver a comunidade, mostrar a elas a importância de cuidar do seu quintal, não sair rua fora despejando lixo, sendo que nós temos uma coleta de lixo efetiva, nós temos uma coleta de material reciclável efetiva, nós temos uma cooperativa que é eficiente, que trabalha, nós podemos criar mais, sim, mas não é só isso. A população tem que entender de que ela tem uma grande parte nisso para amenizar a situação da pandemia, da dengue e outras tantas que nós vemos. E nós estamos trabalhando já para isso. Colocarmos e voltarmos a ter a nossa defesa civil, para a gente se preocupar com outras situações que possam acontecer no nosso município e que nós temos que envolver as pessoas, envolver todo o sistema público para que a gente possa amenizar essa situação. Senão nós vamos ficar sempre batendo nisso. Aumentou o índice, morreu tantas pessoas, não sei o quê. Não, vamos prevenir, vamos dar as mãos e fazer as coisas acontecer. E isso, nós temos parte, como munícipe, de cuidar disso. Nós cuidando um dos outros, com certeza nós teremos uma cidade melhor. Candidato, nós gostaríamos de falar agora um pouco sobre desenvolvimento social. Nós temos um problema sério atualmente, que é a população, a situação da população em situação de rua no entorno do terminal urbano. É um problema que envolve também saúde pública, porque há o uso de drogas por essa população. O senhor, caso prefeito, como pretende solucionar essa questão, pensando também no acolhimento e na assistência a essas pessoas que estão por lá? Sem dúvida. De novo, olha como é importante toda pergunta que vocês me fazem, obviamente me arremete à minha tríade de olhar pela qualidade de vida das pessoas, e isso é muito importante. Essa situação das drogas está aí muito clara, e nós temos esse problema na nossa cidade. E que bom que eu vejo que o Ministério Público, junto com o Judiciário, junto com o Poder Público Municipal, hoje já estão se preocupando com isso. E, obviamente, nós que queremos dar continuidade a esse trabalho, temos que ter uma preocupação ainda maior, que é levar e buscar soluções juntos a todos esses poderes envolvidos para que a gente amenize essa situação. Obviamente, dando espaço para acolhimento dessas pessoas, para que dê a eles qualidade de vida e, obviamente, ter essa preocupação de colocar as pessoas que estão nessa situação para que a gente possa amenizar a dor dessas pessoas, porque muitos deles não gostariam de estar lá. Agora, obviamente, que tem que ter uma Secretaria de Assistência Social muito forte, muito envolvida, trabalhando muito firme nisso, para nós podermos olhar para essas pessoas como seres humanos que precisam da nossa ajuda, e nós podemos e temos a certeza que isso nós poderemos fazer de forma ainda melhor, porque todos nós nos envolveremos para que isso seja amenizado, sim, seja tratado, seja olhado, e a gente possa ter uma cidade, como sempre sonhamos, que é uma cidade com uma qualidade de vida ainda melhor.
Falando um pouquinho de segurança, a violência contra a mulher, a violência doméstica, é um problema não só em Paranavaí, como no país. Né? No primeiro trimestre desse ano, um levantamento mostrou que Paranavaí registrou 135 casos de violência doméstica. E, muito recentemente, nós tivemos um caso de feminicídio aqui na cidade. O senhor, como prefeito, como poderia auxiliar no combate a essa violência? E eu gostaria de acrescentar a essa pergunta também a questão da delegacia da mulher. Atualmente, nós não temos uma delegada à frente. Não é uma competência direta da prefeitura, mas como o município pode ajudar a trazer uma mulher à frente dessa delegacia? Maravilhosa essa pergunta e essa colocação, e é uma preocupação constante. Pela proximidade, obviamente, que nós temos do governador Ratinho Júnior, e nós levaremos com certeza essa demanda do município, mas nós temos uma preocupação maior, que não é só estruturante, né? De termos uma delegada da mulher. Sim, claro, vamos trabalhar para isso, e obviamente que por essa parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública a gente pode fazer isso e fará com certeza. Mas nós temos que criar uma Secretaria da Mulher, colocar pessoas para ter esse olhar da mulher mesmo, voltado para si mesmo, e estar muito próximo de todos esses envolvidos para que a gente consiga amenizar esse problema também, que é um problema, obviamente, que não só da cidade de Paranavaí, esse é um problema do Estado, esse é um problema da federação, e parece que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente divulga, mais casos acontecem. Eu não entendo como é que a população não se conscientiza da importância da mulher, o quanto ela é importante na sociedade, e eu, obviamente, como gestor público, vou ter um olhar e um carinho muito grande, porque eu cuido hoje de 931 idosos, sendo que desses 80% são mulheres. Então, eu tenho esse olhar, eu sei muito claramente as dores das mulheres, e nós vamos trabalhar em parceria com o governo do Estado para amenizar essa situação, e isso nós faremos assim muito claro e muito aberto para nós termos aquilo que sonhamos. Candidato, saindo aqui do desenvolvimento social, que é um tema bem amplo, e nós já vamos também emendar em um outro que tem a ver também com a sociedade e que nos é muito caro, que é a educação. Para ganhar os tempos, nós vamos dizer o seguinte: Paranavaí teve destaque no IDEB recente, semana passada, um dos líderes estaduais. O Paraná foi destaque no Brasil. O que é primordial na educação a partir de agora, para que a gente continue a evoluir e, efetivamente, lá na frente o Brasil seja mais desenvolvido? Primeiro, a gente tem que parabenizar o município de Paranavaí por conseguir essa nota de 8,1 no IDEB. Isso é prova da competência da nossa Secretaria de Educação, dos nossos professores e educadores envolvidos nessa situação, e serem, obviamente, valorizados como profissionais que nós tanto sonhamos e que nós colocamos no nosso plano de governo, a nossa preocupação. Porque se nós queremos uma cidade desenvolvida, ela começa pela educação. O Maurício, que viaja, conhece 70 países no mundo, ele sempre procura trazer situações que possam melhorar a saúde do nosso povo. O último país visitado, Adão, lá no Oriente Médio, foi a Tunísia, que eu fui ano passado. É um país africano, mas que está lá nos Emirados Árabes, e que ele é o 5º em educação, e o Maurício eu quis entender o porquê disso. E aí a educação desde a base, que é a nossa preocupação municipal, ela tem que ter toda essa qualidade que a gente sonha e que a gente tem a certeza que com esses profissionais que nós temos em Paranavaí, você imagina quanto eu vou ter que trabalhar para melhorar essa nota que já está em 8,1. E isso eu vou fazer com uma posição muito clara. Eu sonho, está aqui no meu plano de governo, de colocarmos as escolas bilíngues desde as crianças pequenas para que elas possam ter inglês e português no seu currículo. Por que sonhar com inglês e português no seu currículo? Porque, gente, você imagina o quanto capacita essas crianças para elas terem a sua vida no futuro, de conhecer e de poder se comunicar com as pessoas do mundo todo. Então, eu senti... Na Tunísia, é um país africano que tem muitos problemas sociais, mas a educação, as escolas, são as coisas mais lindas que eu já vi na minha vida.
Por quê? Porque eles se preocupam, sim, que quando a criança adentra naquele ambiente, ela se sinta com vontade de aprender. E isso nós temos que fazer na cidade de Paranavaí. Nós temos problemas estruturais? Sim, nós temos. Hoje nós temos ar-condicionado nas salas, não consegue ligar porque não tem energia suficiente para nós ligarmos a tomada, senão a escola fica sem energia. Então, isso é um problema estrutural. Só que isso... Olha que conquista, já temos ar-condicionado, só falta estruturar uma coisa tão simples, básica, e que a gente precisa fazer. O cuidado, a beleza da escola pública, que a criança adentre naquele espaço e fala assim, nossa, eu vim para um lugar ainda melhor que o meu lar. E isso, com certeza, vai dar uma qualidade de vida para essas crianças, vai dar uma educação que elas terão vontade de ir. Aí o Maurício sonha de cantar o hino do município, de cantar o hino do Estado e de cantar o hino nacional na escola, desde pequeno. Por quê? Porque nós temos que voltar àquele tempo que eu ia para a minha escola, formava uma fila, cantava o hino nacional, cantava o hino do Estado e era o curso de moral e cívica que nós tínhamos. Quer dizer, parece uma utopia, mas não é. É nós mostrarmos verdadeiramente os valores que nós temos que dar de educação para essas crianças desde que elas nascem. Então, o meu sonho da educação é isso, é fazer com que essas pessoas envolvidas na educação verdadeiramente tenham a paixão que eles têm para educar os nossos filhos, porque são eles que estão frequentando essas escolas. Esse avanço, ele passa, pelo menos há um consenso, um relativo consenso, passa por escola de tempo integral, escola integral, e no imaginário popular, vamos dizer assim, o contraturno é muito confundido com a escola integral. O senhor já pensou como implantar essas escolas, porque esse avanço tão desejado passa por escola integral? Como se dá isso, candidato, por favor? Adão, que boa essa pergunta. Como a gente fica feliz de poder dar exemplos práticos. Em 1993, Maurício aqui, com 4 anos de município de Paranavaí, junto com um grupo de amigos, criou o CECAP. CECAP é o Centro de Atendimento à Criança e Adolescente, que nós temos lá na Vila Operária, próximo ao Buracão da Vila Operária. Qual foi a nossa intenção à época? Darmos em contraturno ao período escolar condições para que essas crianças saíssem da rua e pudessem se tornar as pessoas que se tornaram hoje. Se nós não tivéssemos olhado há 31 anos atrás essa preocupação, tenho certeza que a nossa cidade não estaria na condição que ela está hoje, com notas tão boas no IDEB. E é isso que nós podemos fazer ainda mais nas escolas municipais que nós temos. Hoje nós temos, que é do governo do Estado, escolas cívicos militares. Isso tudo dá condições de que as nossas crianças, os nossos adolescentes possam saírem melhores formados, principalmente na sua formação. Quando nós vemos lá no CECAP, curso de robótica para aquelas crianças, aproveitando e dando aula de artes, mostrando que nós podemos ter o nosso centro da juventude novamente, dando essa condição para que essas crianças e adolescentes que lá passem, nós temos, com certeza, uma cidade muito melhor na questão da educação, na questão da preocupação com essas crianças que se formam durante o período escolar e em contraturno, que nós temos condições de fazer isso acontecer. Candidato, nós temos, mudando um pouquinho de tema, a gente vai falar um pouquinho sobre infraestrutura agora. Nós tivemos duas obras recentemente entregues pela administração municipal, que são a Guaporé e a Rio Grande do Sul. Temos asfalto novo e em alguns bairros temos também um problema de asfalto com buracos, imperfeições. Eu queria saber qual que é a proposta que o senhor traz para a malha asfáltica, manter a malha asfáltica sempre em boas condições de uso. Olha, eu fico feliz de poder responder isso, porque eu estou há 35 anos na cidade de Paranavaí e vemos o crescimento, vemos o desenvolvimento, vemos tanta coisa que foi feita e tanta preocupação dos gestores, de cada um deles, dar essa condição para que a cidade tenha uma malha asfáltica de qualidade. E nós estamos vendo hoje essas obras que você falou da Guaporé, da Rio Grande do Sul, bem estruturadas, mas temos bairros que faltam, temos outros que não tinham asfalto, e gestores anteriores têm, e isso cada um que passar por essa gestão vai ter que ter esse olhar. E eu, como gosto de coisa bem feita,
Eu, como gosto de esse olhar carinhoso pelo meu município, por esse detalhe que a gente tem e que faz isso na vida privada, eu quero colocar isso na vida pública. E cuidar da cidade, cuidar da malha asfáltica, faz parte do nosso plano de governo. Porque ruas pintadas, ruas bem cuidadas, ruas limpas. Essa situação dos bairros hoje que nós temos, que estão quase que sem ligação um com os outros. Hoje nós temos muitos apêndices da cidade, onde a gente pode estar linkando esses bairros para que eles não precisem acontecer como acontecia lá onde está o Instituto Maurício Guelli. O Instituto estava entre o Campo Belo e as Populares, não tinha aquela ligação de rua. Hoje aquela ligação de rua tem um movimento extraordinário, porque aquele bairro se desenvolveu. E assim nós temos outro. Nós temos a Rio Grande do Sul, começa lá na Vila City. Só que ela começa um pedaço e não termina, porque ela tem no meio uma área que não tem estrutura. Nós temos que ligar, porque lá está saindo um outro loteamento chamado São Pedro, e que vai ter um movimento muito grande, e nós não vamos conseguir fazer com que aquelas pessoas entrem e saiam. Quantos condomínios nós temos na cidade que hoje, na hora do rush, as pessoas não conseguem se deslocar? Então, é olhar de qualidade de asfalto, de pintura, de estrutura, para que o município possa, sim, ter uma mobilidade cada vez maior e melhor, para que a população... Olha Tancredo Neves, no horário de pico, você não consegue mais andar. Maurício, quando se mudou para o Deltaville 30 anos atrás, parecia que estava no final da cidade. Hoje, para a dificuldade para entrar no condomínio, é uma coisa doida no horário de rush. Então, assim, essas coisas que nós temos que olhar, sonhar grande. Paranavaí, nós temos poucos prédios. Maurício vai incentivar muito a verticalização, porque eu venho de uma cidadezinha lá do interior do estado do Rio Grande do Sul, que tem 22 mil habitantes, tem 10 vezes mais prédio que Paranavaí. Nós temos que incentivar, dar condições para que esses investidores que queiram levantar um empreendimento vertical possa ter condições ainda melhores para que a população... Você imagina, como gestor público, que é cuidar de uma cidade que tem uma área territorial tão grande quanto a nossa, quanto custa isso para nós? Nós temos a questão da mobilidade, nós temos que deslocar essas pessoas de ônibus. Hoje a grande dificuldade que nós temos é essa. Ainda bem que o nosso prefeito Kaique já fez uma estruturação, já está pronto esse plano para que a gente possa ter isso funcionando da melhor forma possível. O Maurício sonha coisas muito grandes, mas obviamente que eu não venho aqui prometer nada. Eu vou trabalhar muito forte com o governo federal, com o governo estadual e inclusive com bancos internacionais, porque nós podemos e temos capacidade para desenvolver a cidade ainda mais. E, obviamente, que com isso nós só conseguiremos se nós tivermos projetos a longo prazo, desenvolvendo essa cidade, como eu penso na cidade em 25 anos, como eu penso na cidade em algumas situações em 15 anos, e é isso que nós conseguiremos fazer, com certeza, com a união de todos para desenvolver Paranavaí como ela merece. Aí, essa proposta de planejamento, de busca de recursos, também incluiria um outro problema que é recorrente quando chove muito forte, quando tem volumes grandes de chuva, que são os pontos de alagamento. Rio Grande do Norte, a própria... exatamente, tem vários pontos ali, nos bairros também, Ouro Branco, enfim. Isso também incluiria solucionar o problema dos alagamentos. Sem dúvida, Reinaldo. Quem gosta de morar num lugar que sabe que com qualquer chuva vai atrapalhar a sua casa, o seu negócio? Nós temos situações que não são só essas citadas por você, que nós temos muitas na cidade, e que o Maurício se preocupa demais. Eu posso, eleito, assumir dia 1º de janeiro e ter como um prefeito da nossa cidade que passou por aqui, e eu lembro muito bem que teve no primeiro mês de mandato dele 541 milímetros de chuva no mês. Vocês lembram o que aconteceu com a nossa cidade naquele período? E eu posso enfrentar isso, porque nós estamos enfrentando uma seca muito alta, onde até agora só choveram 750 milímetros, numa cidade que chove normalmente 1.600 milímetros. Então, você imagina quanta dor que nós poderemos passar logo no nosso primeiro ano de mandato, se formos sendo eleitos, e nós termos uma situação que não foi pensada, o que não foi tratada, o que não foi olhado com os olhos que os munícipes devem ter, e nós, obviamente, como gestores, Reinaldo, são obras
de valores absurdos, não são obras pequenas, não, eu sei disso. Agora, por que nós não termos essa vontade de se juntar com todos os governantes da esfera federal e estadual e juntos fazermos e termos essa preocupação de fazer? É possível, sim, só que não venha prometer nada não que não seja verdadeiro. E isso nós só faremos quando nós tivermos esses projetos muito bem preparados para que a gente possa buscar esses recursos e mostrar a importância da nossa cidade para o desenvolvimento do nosso estado. Candidato, tem só uma questão aqui, de repente de uma forma mais sintética, talvez, falar um pouquinho sobre obras que começaram e não foram concluídas ainda. Vou citar aqui a rodoviária e o teatro, mas a gente tem alguns outros exemplos, né? Eu queria saber que preocupação o senhor tem em relação a isso, começar obras e terminá-las efetivamente, em tempo hábil. Você veja quanto é importante isso, né? Nós, na vida privada, a gente consegue contratar uma obra e terminar. Na vida pública, a gente tem que entender todos esses meandros do que envolve, né? E, obviamente, quando você faz uma contratação de uma empresa, muitas vezes, que não tem aquela identidade com o município, acontece esse tipo de problema aí. Agora, vai culpar o gestor público por isso? Não. Existem muitos trâmites que nós temos que, como gestor público, ter o cuidado para nós não termos a nossa responsabilidade como pessoa física. E não quer dizer que não foi feito o melhor para a nossa cidade. Foi, sim. Agora, as empresas que por lá passam, que vêm aqui, que participam da licitação e depois não entregam, que culpa o gestor público tem? Nós temos que acionar juridicamente, isso tem todo um trâmite, nós não podemos executar, só que não podemos nós, munícipes, querer culpar o nosso gestor público, porque isso não é verdade. Agora, nós temos, sim, outras obras que foram prometidas por A, por B, por C, por D, e que não estão acontecendo. Mas nós, com essa relação que nós temos, junto ao governo do Estado, trabalharmos com o governo federal, nós vamos em busca de obras estruturantes muito maiores daquilo que nós já temos. Porque parece que não. O teatro, eu estou sabendo pela gestão atual, que ele vai abrir agora até o final do ano, e assim nós temos lá o nosso centro gastronômico da Praça dos Pioneiros, nós temos aí a Casa da Cultura, que foi agora licitada. Quer dizer, nós temos muita coisa boa para acontecer. Mas, obviamente, o buracão da Vila Operária, né? Isso... Gente, o caos está ali, nós temos que trabalhar isso. Agora, vocês acham que as pessoas não se envolveram para isso acontecer? Se envolveram, sim. Só que nós temos que dar continuidade, termos humildade, mostrar para o nosso governador do Estado, mostrar para os nossos deputados federais a importância de juntos buscarmos verbas públicas para isso acontecer. Candidato, embora nosso tempo seja curto, só questões pontuais aqui para saber a opinião do eventual futuro gestor. Projeto de centro cívico. Qual a sua opinião sobre o tema? O comodato do Parque de Exposição para a sociedade rural, a licitação da Sanepar, que é também o ano que vem, e transporte público, já que a cidade hoje deve ser cada vez mais das pessoas e menos dos automóveis. Só rapidamente, se o senhor puder se manifestar sobre isso. É difícil responder rapidamente, eu teria mais 40 minutos para nós falarmos só desses itens, porque eles são muito complexos, né, Adão? A gente tem uma situação que todos eles são de extrema importância. Todos eles estão aqui no meu plano de governo para as pessoas que tiverem interesse olhar e saber, está registrado no Tribunal Regional Eleitoral, enfim. Mas o Maurício tem essa preocupação e o Maurício quer resolver isso, o Maurício vai resolver isso. Obviamente que tem todo um envolvimento, né, na esfera estadual, na esfera federal, para cada situação dessa, e tem muito do municipal também, né? Então, a da Sanepar foi agora para a Justiça. Então, tem todos os trâmites judiciais. Parque, lá, a nossa sociedade rural, também está uma situação já jurídica. Nós temos que entender o que vem acontecendo. O Maurício tem uma visão clara daquilo. Eu quero desenvolver aquilo como eu faço com a Feira Internacional da Mandioca, eu quero fazer Feira Internacional da Citricultura, quero fazer Feira Internacional da Pecuária, quero mobilizar, isso volta para o turismo de negócios, né, Adão? Que atrai pessoas para movimentar os nossos hotéis, os nossos bares, os nossos restaurantes. Quer dizer, tem toda essa situação para a gente resolver. É claro que nós teríamos que ter muito mais tempo para discutirmos itens pontuais como esses que foram citados, porque a minha preocupação é a preocupação de todos.
É fazermos com que Paranavaí tenha esse olhar clínico de todas as situações e nós juntos sentarmos, negociarmos, tratarmos isso com cuidado, envolvermos a nossa Procuradoria Jurídica e nossos técnicos, que no município tem técnicos maravilhosos, é só fazer com que eles tenham a visão daquilo que o Maurício sonha para a cidade e que eles possam me ajudar a resolver essas situações pontuais do quais você falou. Candidato, nosso tempo está se esgotando. Vamos chegar agora às considerações finais. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. E, para finalizar, eu quero deixar a pergunta: por que votar em Maurício Gellen? Olha que pergunta inteligente, Monique. Como é bom ouvir isso, né? E a gente poder passar isso para os nossos eleitores. Mais de 65 mil eleitores nós temos na nossa cidade. E, obviamente, que eles sonham, como o Maurício sonha, de ter uma Paranavaí melhor. E eles veem no Maurício a pessoa que pode, junto com eles, sonhar essa cidade que tanto queremos e que tanto sonhamos. E, obviamente, que com o voto depositado no Maurício Gellen, o número 55, no dia 6 de outubro, nós poderemos ter Paranavaí, sim, colocada no caminho certo, que esse é o nosso propósito, é isso que nós sonhamos e é isso que nós queremos. Com todos aqueles que depositarem um voto no Maurício, podem ter a certeza que eu vou evitar os esforços máximos para nós termos uma Paranavaí cada vez melhor, a Paranavaí que sonhamos e tudo aquilo que nós queremos para poder desenvolver ainda mais a nossa cidade. Muito obrigada. O Diário do Noroeste agradece a presença do candidato à Prefeitura de Paranavaí pelo PSD, Maurício Gellen, e a sua audiência. Acompanhem também as demais entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade. Diário do Noroeste, eleições 2024.